Boa tarde a todos, meu nome é Ezequiel Steckler-Miller, eu sou aluno de doutorado em Ciências do Desporto com ênfase em Gestão Desportiva da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. Hoje tenho como propósito apresentar um trabalho que é uma síntese do projeto de doutorado que está sendo realizado desde outubro de 2012 e tem como prazo de término novembro de 2015. O objetivo dessa apresentação estará focado em exibir informações acerca do objeto de estudo e apresentar alguns aspectos introdutórios e metodológicos da pesquisa. Essa investigação, momentaneamente, está intitulada como As Alianças Intersetoriais Construídas e ou Desenvolvidas a partir da Lei de Incentivo ao Esporte nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Na Constituição Federal Brasileira, no artigo 217, verifica-se que é dever do Estado fomentar práticas desportivas como direito de cada um. Além disso, a partir dos documentos norteadores das Conferências Nacionais do Esporte, percebe-se que o Estado vinculou a sociedade civil, ou seja, ao setor privado, as entidades esportivas e as pessoas físicas, o papel de auxiliar na execução das políticas esportivas. Deste modo, os três setores da divisão clássica sociológica são responsáveis ou corresponsáveis pelo funcionamento do esporte no Brasil. O primeiro setor é o Estado ou o governo, o segundo setor corresponde às empresas e os contribuintes, e o terceiro setor corresponde às entidades sem fins lucrativos. Foi a partir da década de 90 que as relações intersetoriais se tornaram uma realidade no Brasil, principalmente nos âmbitos político e econômico. Atualmente já são uma realidade nas áreas culturais, ambientais, educacionais e esportivas. Também nesses últimos 20 anos é que se verificou um crescimento exponencial do esporte no país. Todavia, esse crescimento passou e ainda passa por uma série de dificuldades. Há de se salientar três grandes dificuldades do ponto de vista político e econômico. Primeiro, a falta de incentivo para as empresas privadas. Segundo, a inexistência de incentivo, financiamento e segurança para os empreendedores. E terceiro, o desequilíbrio dos financiamentos em função das manifestações esportivas. Neste contexto, é que o governo criou uma série de ações e programas para incentivar o esporte no Brasil. Exemplos disso são o Bolsa Atleta, o Programa Segundo Tempo e a Lei de Incentivo ao Esporte. Neste contexto, é que em 6 de agosto de 2007 foi regulamentada a Lei 11.438 de 2006, ou seja, a Lei de Incentivo ao Esporte. Essa lei permite que pessoas físicas e pessoas jurídicas deduzam uma porcentagem do seu imposto de renda no apoio às entidades esportivas sem fins lucrativos. Destaca-se assim que os envolvidos na Lei de Incentivo ao Esporte são o proponente ou as entidades esportivas sem fins lucrativos, os patrocinadores ou doadores e o governo, que analisa, aprova e fiscaliza as ações inerentes à Lei de Incentivo ao Esporte. É interessante avaliar alguns dados referentes à Lei de Incentivo ao Esporte desde a sua implementação. A instituição Global Sports Network avaliou os projetos vinculados à Lei de Incentivo ao Esporte entre 2007 e 2010. Dos 1.034 projetos aprovados, verifica-se que somente 721 conseguiram captar os recursos. Do montante aprovado, somente 40% dessa verba foi efetivamente captada. Verifica-se que ocorreu um aumento do valor de número de projetos aprovados e um aumento do valor e número de projetos captados. A região Sudeste representa 77% do volume de recursos aprovados e a região Sul somente 10,6% de aprovação dos projetos. Em relação à captação, verifica-se que a região Sudeste é responsável por 86% da verba total captada, enquanto que a região Sul captou apenas 7,8% dos recursos. Numa análise por manifestação desportiva,
percebe-se que 73% do volume total captado entre 2007 e 2010 foi destinado para projetos de rendimento, enquanto que somente 27% foi canalizado para projetos de manifestação esportiva de participação e educacional. No que tange os investidores beneficiados, verifica-se que das 1.220 empresas que obtiveram isenção entre 2007 e 2010, 71,5% são empresas privadas e 28,5% são empresas estatais. Destas, 26,5% são bancos ou financeiras, 21,5% são empresas do ramo químico ou petroquímico e 19,8% são empresas de siderurgia ou mineração. Diante disso, surgem dois grandes problemas nessa investigação. Primeiro, qual o diagnóstico dos indicadores existentes nas alianças intersetoriais entre o Estado, empresas e terceiro setor, construídas a partir da Lei de Incentivo ao Esporte? E segundo, quais as convergências e divergências de percepção, dificuldades na constituição e manutenção e pontos fortes e fracos do relacionamento intersetorial entre tais organizações. Deste modo, objetiva-se nesta pesquisa diagnosticar os indicadores existentes nas alianças intersetoriais e delimitar e analisar as convergências e divergências de percepção, as dificuldades na constituição e manutenção e os pontos fortes e fracos das relações intersetoriais. Para isso, a metodologia está centrada em três grandes análises. Uma análise bibliográfica documental, uma análise descritiva criteriosa e análise do conteúdo. A análise do conteúdo será realizada a partir de entrevistas do tipo semi-estruturadas. As entrevistas serão confeccionadas a partir de um instrumento desenvolvido pelo Centro de Empreendedorismo Social e Administração em Terceiro Setor, que é um programa institucional da Fundação Instituto de Administração da Universidade de São Paulo. O instrumento denomina-se Instrumento de Monitoramento de Alianças. Ele compreende a avaliação de 28 indicadores distribuídos em 8 categorias. Categoria 1, alinhamento de expectativas. Categoria 2, papéis. Categoria 3, recursos. Categoria 4, comprometimento. Categoria 5, estratégias. Categoria 6, agregação de valor. Categoria 7, comunicação. E categoria 8, sistemas de avaliação. No universo da pesquisa estão envolvidos os setores que abrangem a elaboração, construção, aprovação e apoio de projetos esportivos a partir da Lei de Incentivo ao Esporte nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Assim, serão investigadas as entidades sem fins lucrativos, o setor privado e o governo federal. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.